Amigos e amigas do blog do Chicão Somavila, estamos mais uma vez fazendo um bate-papo com convidados, como já está virando rotina no blog. E hoje os meus convidados são a Gisele Schmidt, que é pedagoga e educadora infantil em Pinhais e também militante do Movimento das Mulheres. Do outro lado aqui, o professor Diego Romano, que também é atuante, ativista político. E o assunto de hoje, nós vamos dar umas pinceladas sobre a política nacional e vamos falar principalmente do Comitê em Defesa da Democracia que está sendo criado no município de Pinhais. Bom dia, Gisele. Bom dia, obrigada primeiramente, Cão, pelo convite. E queria agradecer que eu sempre costumo falar que quando abre espaços na mídia para uma feminista falar, é o mínimo de reconhecimento que a gente dá a todas as mulheres vítimas de violência, né? Por Elisa Samúdio, que foi morta pelo amando do goleiro Bruno, pela Cláudia arrastada pelos policiais e por tantas outras, né? A Tainá, Raquel Genofre, tantas outras que são vítimas, né? Então a gente sempre costuma relembrar. Legal. Bom dia, Diego. Bom dia, Chicão. Primeiramente, fora Temer. Segundo, estar agradecendo aí o convite e o espaço oportuno para a gente estar podendo fazer essa conversa aí. Legal. E eu agradeço a vocês dois pelo pronto atendimento ao convite, ter aceito em participar desse bate-papo no blog. Legal? Legal. E é o seguinte, Gisele e Diego, por muito tempo a mídia, a grande mídia, bateu em apenas um partido político na questão do mensalão, chunchos, etc, etc, certo? E, no entanto, com o aparecimento de gravações agora que estamos vendo na mídia, poluindo aí os, né, os jornais com essas má notícias, mas ao mesmo tempo boas e reveladoras, né? Isso é fruto de quê? Será que essa grande mídia posta agora de outros partidos como PSDB, DEM, PMDB, Solidariedade, PPS, enfim, todos esses outros partidos, é fruto do que isso? Bom, eu acredito que esse momento que nós passamos durante 2 anos aí após as eleições, onde a presidenta Dilma Rousseff foi eleita democraticamente por 54 milhões de brasileiros, essa onda de críticas, de revoltas e principalmente de ódio contra o PT, contra o Partido dos Trabalhadores e contra Dilma Rousseff, eu percebo muito isso, uma ideia de justamente não querer fazer o debate político. Justamente reduzir o debate político, fazer uma maquiagem acima de uma situação, e que hoje a gente vendo o vazamento de alguns áudios, a gente presenciando aí abertamente a presença de vários partidos políticos, como que você vem citando aí, em casos de corrupção, a gente vê que tudo isso foi meio uma manobra mesmo, foi articulado esse ódio ao PT, toda essa onda de criminalizar o PT. A propósito, você é do PT? Não sou do PT. Eu sou vinculado a um partido político, o PSOL, no qual nós saímos de dentro do PT já por conflitos ideológicos. Houve pessoas que foram expulsas do Partido dos Trabalhadores e fundaram o Partido Socialismo e Liberdade. É até engraçado, né? Que eu não sou do PT e escutei muito tempo agora, recentemente, porque você é o Petralha, porque você é defensor do PT. E isso agora está ficando bem claro, que a gente consegue fazer um debate mais profundo e compreender que realmente esse ódio ao PT era mesmo para justificar o golpe que está sendo colocado no nosso país. O Brizola já disse, né, onde a Globo estiver apoiando eu estarei contra, né? Ele já disse isso quando ele estava deputado, não lembro. Então, a grande mídia, né, essa mídia, ela jogou durante esses 2 anos um ódio, instaurou-se um ódio contra o governo Dilma, contra o governo Lula,
Não, sempre apareceram críticas, né? Sempre apareceram, nunca, olha que legal, eles fizeram isso, olha quantos avanços sociais nós tivemos, olha quantas políticas públicas foram feitas. Não, o ódio ao PT foi instalado. E assim, as pessoas, a grande massa da população, né, a classe trabalhadora, chega depois do seu trabalho em casa, liga onde? Jornal Nacional para assistir. Jornal Nacional da Rede Globo, que manipula, induz, e eles sempre foram assim, né? Eles estão a serviço de uma grande elite, né? E eles jogam contra a classe trabalhadora. Legal. E vocês acham também, qual a opinião de vocês a respeito das redes sociais? Vocês acham que as redes sociais, elas influenciam, elas de fato são benéficas, ajudam as pessoas a compreender mais esse movimento, ou ao menos se interessar pela política? Então, assim, a gente tem que fazer duas análises, né? A análise da história, né? A análise da história, o conhecimento ele foi construído historicamente pela humanidade. Então, assim, e todos os períodos históricos que nós passamos pelo Brasil, se a gente estudou, eles nos permitem analisar que eu não preciso ser petista para analisar que isso foi um golpe. Que o que aconteceu no Brasil recentemente foi um golpe. E hoje, o que a gente estava conversando até anteriormente, né? Não tem, é difícil quem vai hoje numa banca de jornal comprar um jornal. Hoje, o que informa as pessoas, o que informa e infelizmente forma as pessoas é a internet, né? São as redes sociais. Então, é uma disseminação de verdades e inverdades, né? Legal. Eu tenho muito medo da construção de consciência política das pessoas a partir das redes sociais. Porque assim como a Gisele está falando, a rede social ela transmite muita mentira. Hoje nós estamos presenciando vários posts no Facebook sobre a Lei Rouanet. Lei Rouanet. E eu fui me aprofundar, não sou artista, não conheço bem pouco sobre a lei, e fui me aprofundar a respeito dessa lei, porque a internet ela dissolve algo que daí a gente consegue perceber quando nós vamos nos aprofundar nos assuntos, que é dissolvido mentiras, e as pessoas, por falta de um conhecimento, dissolvem essas mentiras e acreditam piamente que aquilo ali. Né? Sim, total. E isso é um risco total para a nossa sociedade. É um risco porque o conhecimento, quando você detém o conhecimento histórico, científico, profundo das causas, a gente consegue fazer a interpretação de tudo que é nos apresentado. Mas quando nós não temos o certo conhecimento, qualquer imagem, uma foto e pequenas frases estão aí tomando conta de mentes e de discursos e se tornando verdades absolutas. É um grande problema. Você tocou num assunto importante e a gente realmente tem visto nas redes sociais o movimento Brasil Livre, o MBL, que também divulga um monte de notícias, enfim, esses quadrinhos que você está falando aí. Mas é o seguinte, num áudio que pintou na imprensa por esses dias aí, sobre o apoio financeiro que os grandes partidos de oposição interessados na deposição da presidente Dilma fizeram, como o DEM, PSDB, o PMDB, o Solidariedade do Paulinho da Força, o PP, enfim, PPS também me parece. Como que você vê isso? Você acha isso legal? Acha que esses partidos estão fazendo o certo, estariam fazendo o certo quando financiavam esse movimento que se dizia lutar contra a corrupção? Olha, a primeira coisa que eu penso é que o Movimento Brasil Livre e seus representantes são, desculpe o termo, uns canalhas. Porque eles vieram previamente, antes, para toda a população dizer que não recebiam nada, que não tinham vínculos nenhum com partidos políticos. Eu acho que essa é o grande problema, eles terem mentido. Esse vínculo, eles terem falado para o povo brasileiro que não pertenciam e que não dialogavam com nenhum partido político, onde a gente vê nesse áudio que é uma mentira, porque o PSDB, o DEM, produziram panfletos, colocaram a militância partidária para
fazer a divulgação, usaram os mecanismos dos partidos políticos para fazerem toda a divulgação do ato, então foram atos partidários. E eu vejo que as pessoas que foram a esses atos foram vítimas, porque teve muitos amigos meus que foram nesses atos e eles falavam para mim, olha Diego, eu participo de um ato apartidário, e eu procurava falar para eles, pessoal, não existe movimento partidário. O nosso país ele é conduzido por partidos políticos. O nosso Congresso é representado por partidos políticos, o Senado, todas as instâncias de representatividade têm o envolvimento dos partidos políticos. É impossível. E com esses áudios a gente está vendo a máscara sendo cair. Não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade. Todas as nossas ações, elas são políticas, elas têm intencionalidade, sim. Da mesma forma com que os movimentos PT, da CUT, do movimento sindical, Força Sindical, MST, CGT. CGT, UTG, não é? Também. UTG, CGT, CTB, todos eles são vinculados a partidos políticos, sim, eles utilizam, são instrumentos dos partidos políticos. Só que a grande questão isso está claro para a sociedade. O MST, a gente sabe o grande vínculo que tem com o PT, a gente sabe dos grandes financiamentos que existem e as vinculações que existem, isso está claro. Não tá sendo, nunca foi mascarado isso. Agora, diferente desse movimento que surge, manipulando as pessoas, né? Então a grande questão é essa, eles são mentirosos e sim, são totalmente despolitizados e induzem as pessoas ao erro, que foi induzir uma multidão de pessoas ir pra rua com a camiseta da CBF e pediu fora de Eu acho que só um detalhe, né, pegando um gancho nisso que você falou, Gisele, deixando claro para as pessoas que assim, a gente também tem que tentar entender que o vínculo que o MST tem com o PT, que a CUT tem com o PT, qual é o vínculo? É a liberdade das pessoas que participam desses movimentos serem partidários. Porque tem pessoas do PSOL dentro do MST, dentro da CUT. Então eu acho que a questão é a liberdade que as pessoas têm de participar do movimento social e ser vinculado. E tratar isso de uma maneira natural, de uma maneira normal, porque de fato é. E quando a gente coloca que isso não existe, a gente consegue perceber como é mentira, que existe sim. Os partidos fazem essa influência muito grande nos movimentos sociais. Legal, esses movimentos sociais são necessários para a população. Muito necessário. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também durante essa semana e a outra, essas gravações, né? Você vê, o Jornal do Brasil, o Jornal Washington Post, a revista Carta Capital, o Estadão, o Jornal Globo, enfim, todos eles vêm denunciando, né, como nós falamos anteriormente, né, as situações, o comportamento dos nossos parlamentares. Por exemplo, o Estadão trouxe uma matéria sobre o Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas. Ele foi citado pelo Sérgio Machado, o homem das gravações agora, né? Do momento. Do momento, exatamente, parece uma onda isso, né? Como o Paulderney Avelino foi citado por Sérgio Machado como o mais corrupto de todos. E é o cara do DEM que vivia, era o homem de frente que vinha desmerecendo, enfim, questionando e acusando a presidente Dilma, tá? A revista Capital traz também uma matéria, trouxe aí numa de suas publicações sobre o Temer, né? Que o Temer teria recebido ou teria sido favorecido, alguma coisa assim, com 345 mil dólares da Camargo Correia, enquanto foi deputado de 93 a 98. Mas só que essas investigações começaram em 2009. Ele teria recebido da Camargo Correia e da OAS. Olha só, o presidente da República. Como que fica a nossa República, não é verdade? O Washington Post diz em sua manchete que as gravações telefônicas preocupam muito o Planalto, né? E deve preocupar Claro, muito, porque né? a casa está caindo. Deve Né? preocupar muito mesmo. O Jornal Globo diz: Temer é ficha suja e fica inelegível por 8 anos, diz promotor eleitoral no Globo. O TRE de São Paulo já deixou realmente inelegível, né, o
Michel Temer, Sim. mas a sua assessoria diz que Nega. não, que nega e tal. Então, como que vocês veem essa situação? Já falaram alguma coisa, mas um presidente da República que está comprovado ali, ele está inelegível, montou um ministério também com alguns corruptos que já estavam, mas acrescentou outros. Como é que você vê isso, Gisele? Bom, o Michel Temer, eu olho para ele e penso, não, ele é um idiota útil, mas não tão idiota assim, né? Ele foi a peça que foi usada para aparecer de bom moço, para salvar o Brasil de uma grande crise, que o seguinte, a Dilma, eu vejo ela assim, ela começou a ser tão massacrada por todos, por ser mulher, porque nós mulheres temos que provar 2 vezes a nossa competência, e também porque ela não entrou nos acordos. Então assim, ela não foi de dar tapinha nas costas e fechar com eles. Você é afiliado ao PT? Eu faço a mesma Não. pergunta. Não. Não, eu não sou afiliada ao PT, mas é aquilo que eu disse anteriormente, eu não preciso ser petista para analisar o golpe que foi instalado, né? Então assim, o Michel Temer, voltando a falar dele, né? O Michel Temer, ele é o cara que ele assume, em menos de 5 horas de governo, ele comete o maior retrocesso histórico que nós podemos ter, que é a extinção do Ministério da Cultura, que é a extinção da Secretaria de Mulheres, que é a extinção da Secretaria de Direitos Humanos, então, da Igualdade Racial também. Então, assim, são ações, porque ele falou assim, vamos conter gastos, né? Então, assim, só que o que representa isso? Representa um atraso histórico por conquistas dos movimentos sociais, por conquistas do movimento de mulheres, por conquistas do movimento estudantil, por conquistas dos movimentos dos negros. Então assim, e ele nega tudo isso e não, vamos reduzir gastos. Ele coloca pessoas, quem são essas pessoas? Ele coloca o Ricardo Barros aqui do Paraná. Ricardo Barros quem é? É o cara que para se eleger ele foi financiado por planos de saúde. E é o cara que chega lá no Ministério da Saúde e fala que vamos desmontar o SUS, vamos reduzir o SUS. Então assim, são essas pessoas que hoje estão nos representando, que uma grande massa da população foi para a rua para pedir que essas pessoas assumissem, que essas pessoas nos representassem. Então, assim, não podemos reconhecer o governo Temer. O governo Temer não nos representa. Então, assim, o que nós podemos lutar agora é ocupar as ruas até ele sair e a Dilma voltar e terminar o seu mandato. Bom, esses áudios aí, desculpe, Então, cortando, fica à vontade. mas esses áudios aí, pra mim, ele só é a prova, as provas concretas do que já vem sendo alarmado há muito tempo por muitas pessoas nesse país. Porque também a gente entra um pouco na ideia da mídia de que a grande maioria quer que a Dilma saia, a grande maioria é contra o governo Dilma. Não, a grande maioria, no meu entender, votou na Dilma e elegeu-a como presidente da República. E fica comprovado de que sim, é um golpe que nós estamos passando no nosso país. Esses áudios sendo divulgados, aonde é colocada a figura do Michel Temer como o homem que vai unificar algumas forças com a nomenclatura utilizada lá no áudio, um pacto nacional com o Supremo e tudo para estancar a sangria da classe política. Não, chega a ser algo engraçado. Porque eu escutei muito que eu era defensor de bandido, eu escutei muito que eu era defensor da corrupção, eu escutei muito que eu era ficava defendendo petralhas. Mas e agora? Quem que vai defender esse governo? E agora quem vai fazer a crítica a esse governo? Os áudios estão sendo divulgados. Temos que colocar também aqui a questão de que quando o áudio do Lula foi divulgado, a mídia fez uma cobertura estrondosa em torno do áudio do Lula, onde ele no máximo fala que o STF está acovardado. E agora nesse áudio do Jucá, onde está explícito um golpe de Estado, onde ele inclui o Supremo Tribunal como participante desse golpe, a gente não vê a mídia dar toda essa atenção, fazer todo... Sabe? E esse áudio, essa gravação que saiu também agora do Pedro Henry, me parece, do PP. Bem, essa gravação que saiu aí é onde ela acusa que a Dilma e o Lula
teriam recebido, estariam influenciando em alguma coisa na Lava Jato? Ou você chegou a ver? Não cheguei a ver. A única coisa que eu levanto sobre isso é: quando que começamos a debater corrupção nesse país, de fato? Quando que começamos a fazer investigações profundas a ponto de aparecer escândalos da forma que vem aparecendo? Dirceu está preso, foi condenado a uma prisão perpétua, e na qual eu discordo, porque está muito nítido. Como que o Dirceu está preso e o Eduardo Cunha ainda continua dando palpites? Como assim? A nossa justiça, ela é... Seletiva. Sabe? Seletiva mesmo. E ela demonstra que ela é seletiva mesmo, ela não é neutra, ela não está cumprindo um papel judicial correto, porque se nós temos um José Dirceu que teve sim os seus crimes comprovados e que deve sim pagar as suas penas, tendo uma pena que vai ser praticamente a prisão perpétua desse sujeito, e um Eduardo Cunha, onde é réu no Supremo Tribunal, tá os bancos da Suíça alarmando as contas que ele tem lá, Com todas as regalias da Câmara da... a gente sabe Mas que ele ele continua dando cartaz. Mas o Eduardo Cunha, ele não justifica esses gastos, não é aceitável a justificativa dele, que diz que a mulher dele pagou com os cartões. O que não é justificável é o juiz Sérgio Moro não estar investigando nem a mulher e nem a filha do Eduardo Cunha. O que você ia dizer mesmo, Gisele? Não, eu ia falar do Sérgio Moro, né? Engraçado, né? Ele fez aquele carnaval nos áudios do Lula. Como que se vaza um áudio que está em investigação, em sigilo, né? E faz esse carnaval em cima, né? Então, assim, é um cara que... Quem é o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro é filho de um dos fundadores do PSDB do Paraná. Então, assim, é um cara que... eu não sabia. É um cara que ele tem lado. Uhum. Né? Então, assim, quem é o presidente Lula? O Lula é um presidente, né? Ele foi presidente, historicamente, se você analisa a história do Brasil, ele foi o melhor presidente que nós tivemos, sim. E não tem o que falar contra ele nesse sentido. Uhum. Nós temos todas as críticas que aconteceram durante o governo, sim, também. Mas, assim, em avanços sociais, em políticas públicas, foi o melhor presidente. Foi o presidente que tirou o Brasil do mapa da fome. Foi o presidente que deu casa para as pessoas. A gente fala assim, ele deu para vagabundo, ele fez isso. As pessoas utilizam esse termo. Não, as pessoas pagaram. Pagaram menos, pagaram em condições que elas podiam, mas elas estão pagando. E entra o Michel Temer e sobe esse juro do Minha Casa Minha Vida exorbitantemente. Então, é toda uma análise que precisa ser feita. Nós cortou 11.500 casas que estavam para ser construídas. Nós temos um exemplo aqui em Pinhais, que a condução da Minha Casa Minha Vida, que são essas 715 casas que foram construídas aqui, que é uma parceria com o governo federal, governo estadual e governo municipal, né? Então, o que esses programas sociais do governo Minha Casa Minha Vida? É para dar condições dignas de moradia para as pessoas. Tirar aquelas pessoas que estão em beira de rio, em áreas críticas, etc. Né? Tentando respeitar o artigo 5º da Constituição, né? Exatamente. Sim, realmente. Bem, muito bem. Discutido, ou falado, ou comentado sobre os problemas nacionais, vamos aqui, eu gostaria de saber muito sobre esse comitê em prol da democracia que está sendo criado aqui no município de Pinhais, e vocês fazem parte, né, desse comitê. Eu quero saber como que surgiu a ideia de criar esse comitê. A resposta é livre aí para um de vocês. Bom, a ideia da construção desse comitê em defesa da democracia em Pinhais foi da gente construir um movimento dentro do nosso município, onde as pessoas tenham um espaço e um meio de organização para, sim, nós mostrarmos para o povo de Pinhais, para a população de Pinhais, de que existem pessoas no município de que repudiam o governo Temer, de que não aceitam esse golpe de Estado que vem sendo implantado no país, e que sim, nós vamos organizar atividades, nós vamos organizar debates dentro do nosso município. A grande intenção é movimentar a população para compreender esse golpe, né? Eu acho assim, talvez a gente não consiga, nesse momento, tirar o Temer de lá.
né? Um grande exemplo foi o pessoal da cultura que em todos os estados se mantiveram nos órgãos do Ministério da Cultura, em todos os estados do Brasil, aqui em Curitiba no IFAM, e assim, conseguiram novamente o seu ministério, né? Então assim, nessa intenção, o comitê ele surge para debater sim. Nós sofremos um golpe, nós não vamos ficar calados e aceitar esse golpe. Sim, legal. Desculpe, frisando que por mais que se retornou o Ministério da Cultura, os prédios públicos continuam sendo ocupados. A pauta das ocupações do pessoal da cultura não é só o Ministério da Cultura, é repúdio a um governo ilegítimo, um governo que não foi eleito pela população, um governo que foi eleito sim por esses grupos que estão gritando fora Dilma, e que a ideia de trazer para Pinhais é que Curitiba está fazendo essas movimentações. Curitiba já está marcando para esse final de semana o seu 4º ato de repúdio ao governo. E nós precisamos colocar que Pinhais não está isolada do Brasil. Pinhais é Tem alguma atividade marcada por esses dias aí? Tem sim. Desse comitê? Sim, nós temos um ato dia 29/5, amanhã, domingo às 19 horas, na Praça da Vargem Grande, em Pinhais. No endereço é Rua Carlos Pereira Canani com a Rua Luísio de Azevedo. Nós vamos estar fazendo um ato lá na praça de repúdio a esse governo. Nós tocamos no assunto também já sobre a participação ou não de partidos políticos, desses movimentos sociais, mas eu pergunto, esse comitê, Gisele, é apartidário, ou é livre, ou é um grupo fechado somente de uma visão, de um viés, ou é um viés duplo? Como que é esse comitê? A questão que a gente fala de apartidário é complicado, né? Os partidos são pessoas, né? E os partidos eles são instrumentos de luta. Então não tem como desvincular uma luta que é o Fora Temer de partidos políticos, né? Nós, cada militante que se aproximou desse movimento Fora Temer aqui em Pinhais tem uma vinculação política sim, determinar N partidos surgem, mas assim, a nossa principal bandeira é Fora Temer, não reconhecemos o seu governo e os motivos estão aí, expostos para todos. Eu acho, na verdade, que também é muito importante que por mais que ele seja um movimento amplo e horizontal, a gente precisa deixar claro que ele tem um lado sim, é o lado em defesa à esquerda, é o lado em defesa a defesa da democracia que nós temos no nosso país. Nós até fazemos a convocação às outras frentes progressistas do município de Pinhais que queiram compor esse comitê, o pessoal do PT, PDT, que são partidos aí que estão enganjados no movimento contra o governo interino, e porque a gente acredita mesmo que agora é o momento da gente unificar as nossas forças, porque o grupo que tomou o poder está muito bem unificado, está muito bem articulado, e para a gente conseguir resistir a esse golpe, nós vamos ter que sim unificar as nossas forças, tentar unificar a esquerda, tanto em questão nacional como mais estadual e municipal, para a gente conseguir fazer esse movimento aí no nosso município. E também acredito que seja bastante importante que tenham partidos políticos participando, porque os partidos políticos, eles são os pilares da democracia. Sem partido político, vira o quê? Um totalitarismo, um governo de uma só pessoa, né? Enfim, então é muito importante. E vocês vão procurar mais partidos, vocês vão procurar liderança no município? Vamos sim. Na verdade, nós vamos estar fazendo toda a divulgação na internet, nas redes sociais, e vamos sim tentar fazer o contato com as outras Já frentes. tem uma página, né, que foi criada. Página Comitê em Defesa da Democracia Pinhais, a página no Facebook. No Facebook. Já está criado, na verdade Comitê em Defesa da Democracia de Pinhais, página do Facebook. Isso, é a página que nós estamos organizando ali os nossos atos e divulgando algumas informações. Legal. Então, Gisele e Diego, eu agradeço novamente. A entrevista foi muito legal, o papo foi muito legal, muito gostoso, né? É evidente que terão elogios e terão críticas também. A democracia é isso aí. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado, pela atenção. Obrigado. Valeu,